Boa noite a todos. Hoje, então, são 23 de novembro de 2025. Estamos hoje dando continuidade ao estudo do Evangelho por Dentro, continuando o encontro que teve passado. Estamos no capítulo 2 e esse estudo, então, será conduzido, facilitado pelo nosso amigo Xaxá. É com você, Xaxá, então, pode dar início a esse estudo. Obrigado, Denise. Vamos então fazer uma prece, né? Uma coisa, levar o pensamento a Deus, vamos pedir inspiração mais alto, né? Com certeza. Para a gente dar conta aí. Vou então convidar todos aqui para que a gente possa, nesse momento, mentalizar os bons amigos espirituais, né? Os mentores, amigos e aqueles espíritos que estão mais afeitos ao estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, para que nos inspirem, nos amparem. É, quem sabe até o nosso querido Honório Abreu possa nos amparar, inspirar nesse estudo da sua obra através da mediunidade do Wagner Gomes da Paixão. Então, a gente conta assim com a presença amiga, que a gente possa abrir um pouco mais a nossa mente para ensinos novos, quem sabe fazer morada em nosso coração. No mais, que seja feita a vontade de Deus antes da nossa, e que assim seja. Bom, meus amigos, a gente está aqui naquela luta maravilhosa, naquela pesca maravilhosa, né, das pérolas divinas. E a gente vem contando com a ajuda do nosso querido Honório Abreu, né, por tudo que ele representa, né, em termos de estudo do Evangelho, pelo que ele representou, pelo que ele fez e pelo material que ele trouxe depois de desencarnado, numa, num trabalho maravilhoso, né? Eu considero um trabalho maravilhoso porque quem conheceu o Honório, né, e quem estudou um pouco ele, não precisa nem ter conhecido, mas quem estudou um pouco o Honório, mesmo ele depois de desencarnado, consegue perceber, né, a profundidade com que esses ensinamentos são trazidos, né, e foram colocados nesses livros que ele mandou através do Wagner Gomes da Paixão. Então, é uma tarefa bonita, bela, né, mas eu diria é árdua porque conseguir interpretar o Honório não é tão simples assim. Mas aqui estamos juntos, em conjunto, né, para que a gente possa conseguir esse feito, essa proeza, tá? E com a ajuda dos companheiros que estão aqui, né? Nós estamos aqui ladeado aí de grandes pessoas, grandes amigos, e a gente conta com a participação de todos, tá? Então não é uma aula professoral, muito pelo contrário, tá? Tá todo mundo aprendendo aqui, eu pelo menos estou aprendendo muito. Mas vamos lá. A gente está no capítulo segundo ainda, né? Não sei quando é que a gente vai conseguir sair dele, porque é tanta informação bacana e tantas informações correlatas ali que o Honório disponibiliza que dá o que falar, né? E eu vou compartilhar aqui a minha tela para mostrar aqui o Kindle. Deixa eu só localizar o Kindle aqui. Tá aqui. Vamos ver se vai aparecer aí para todos, tá? Está aparecendo, né, o Kindle? Muito bem. Gente, nós estamos, né? Deixa eu ver aqui. Onde é que tá aqui? Peraí. Aqui. A gente está aqui mostrando um outro livro. Eu vou mostrar primeiro o Evangelho por Dentro. Tá aqui, ó. É esse carinha aqui. Vocês estão vendo eu sair da tela lá e. Vocês estão vendo as capas de livros, né? Beleza. Estamos. Sim, Ah, legal. estamos. É porque eu ainda me perco aqui no Zoom, mas vamos lá. Então, esse livro aqui, o Evangelho por Dentro, é o nosso foco, tá? Estou abrindo ele aqui. Estamos nesse capítulo segundo, falando da sequência lógica, e já falamos bastante coisa sobre ele. Quando partimos para essa segunda parte desse versículo aqui, que é o versículo segundo, né, de Mateus capítulo 3, dizendo: Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Passamos pelo arrependei-vos, dizendo tal, estamos aqui, pois está próximo o reino dos céus. Na sequência da leitura, né, a gente deparou
né, com essa questão do reino dos céus. Então, a gente está já dessas 5 aulas aí, 5 aulas, ó, cinco exposições, 5 debates, a gente já está no terceiro que a gente está falando do reino dos céus. Que a gente tanto fala, mas a gente precisa, talvez por todo, entender à luz da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, mais uma vez falando, ela revive, né, o cristianismo. Então, aquela mensagem de Jesus que estava meio que apagadinha, não por conta da mensagem em si, mas porque nós fizemos questão de tentar apagá-la. Quando eu falo nós, é no sentido histórico aí, né, das nossas múltiplas encarnações e passagens por diversas entendimentos, interpretações religiosas. A gente fez questão de, em algum momento, botar um candeeirozinho embaixo lá do alqueire, né, para que essa luz não propagasse, porque não era interessante para nós. Ou por receio, né, de nossa parte, porque aquilo pode ter parecido muito para nós e a gente não. Vamos melhor deixar guardadinho, igual a gente escondeu o talento, né, na parábola lá do mestre, na parábola dos talentos. Então, em um momento a gente deixou isso meio apagadinho. Mas não tem como conter o amor e a verdade. Então ela aparece. Então, conforme prometeu Jesus, viria o Consolador vai explicar melhor as coisas. Então, graças ao Consolador, a gente tem essas explicações, tá? Então, nós precisamos de uma vez por todas entender esse bendito reino dos céus que é tão falado. Então, quando a gente chegou nesse ponto aqui da segunda parte do capítulo 2, o reino dos céus guarda a conotação de conjugação de virtudes e tal. Eu fiz um convite, né? Nós temos ainda alguma coisa para falar sobre esse capítulo, nós vamos seguir. Eu fiz um convite para que a gente estudasse o que o próprio Honório traz no outro livro dele sobre a questão do reino dos céus. E a gente fez isso. Começamos, depois falamos na segunda exposição e estamos indo para a terceira. Por quê? No livro aqui, ó, que eu vou mostrar para todos, O Caminho do Reino, aqui eu vou ter que dar mais um clique aqui. O primeiro capítulo desse livro, O Caminho do Reino, né, como a gente já falou de outras vezes, inclusive está gravado, né, gente? Assim, foram gravadas as exposições, fala do reino dos céus, falamos sobre a questão dos negócios, enfim, deu muito material para a gente estudar, né? Deixa eu tirar vocês aqui da frente. É, Honório traz para a gente, que ele já começa a dar uma ideia de que o reino dos céus, esse reino, são valores que são provados, né, no fogo das provações, são ao longo das nossas várias existências, ou da nossa vida de espírito, que é só uma. Falou o Honório também que o reino dos céus é a resultante das pelejas encarnatórias. Isso aqui é muito interessante, vamos só fazer uma reprisezinha, né? Por quê? A gente encarna, segundo a doutrina, né? É, Passamos por diversos reinos, antes de chegar nesse despertar da consciência, nesse reino nominal. E a gente vai pelejando. Graças a Deus nós temos as várias existências. A gente vai pelejando nela, vamos lutando, labutando, passando por diversas dificuldades. Mas assim, não é porque a gente nasceu para isso, mas é fruto do nosso, do sermos criados simples e ignorantes. A gente chega num ponto em que começa o desenvolvimento né, do homem em si, passando pelo intelectual, indo para o moral, enfim, a gente falou isso na última gravação. E essas pelejas, né, todas, resultam em algo. Então, o reino dos céus vai ser a resultante disso tudo. Então, sempre que a gente ouvir falar lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, mais sobre Jesus mesmo, né? Onde se fala sobre o reino dos céus se compara o reino dos céus está próximo, enfim, a gente tem que hoje, nós espíritas, encararmos desta forma reencarnacionista. E ele diz aqui, Honório, nesse parágrafo, só resumindo de novo, que essa resultante, ela vai se dar, olha que coisa interessante, né? Quando nós passarmos desses dois
estágios, quando eles estiverem consolidados. O da primitividade nós já passamos, a infância do espírito. Por isso que a gente não pode pretextar a ignorância mais, não temos como. E o de expiações e provas, que é o estágio atual, segundo a doutrina espírita, que o nosso planeta Terra passa, tá? Ele fala aqui, olha que bacana, que a gente reconhece-se como indivíduo, lá no da primitividade. No outro, deixa eu tirar isso aqui, autorizam-se a se reconhecer como espírito imortal. Então, olha que bacana, já é uma promessa, né, segundo o Honório aqui, de que nesse reino não, desculpa, nesse estágio de expiações e provas, a gente está, de alguma forma, chegando ao entendimento de que sim, somos espíritos imortais, tá? Enfim, a coisa vai continuando e ele diz que na era de regeneração, entendamos bem, quando consolidar essa parte de expiações e provas, entraremos numa era de regeneração. Aí sim, a gente começa a um processo de entendimento melhor e maior, né, já que nos concebemos como espíritos imortais, a, a essa consolidação, olha aqui, consolidação desse reino, né, de virtudes. Então, está próximo, sim, segundo a doutrina, estamos às portas da regeneração. Nesse reino de regeneração, a gente vai ter, nesse reino não, nesse momento da regeneração, a gente vai ter uma coisa muito interessante, que é esse princípio de que ameis uns aos outros como ele nos amou, como Jesus nos amou, ele vai ser a tônica, a meta, o objetivo nosso. Olha que coisa bacana. Hoje é quase inconcebível a gente pensar num planeta Terra pensando, agindo como Jesus falou aqui, nesse novo mandamento que a gente tanto estudou, né, gente, do ano passado para cá, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Mas diz a doutrina, e Jesus já falava que nesse reino dos céus, vamos colocar ele jamais aqui como se fosse a era da regeneração, isso será a nossa meta. Olhando o mundo atual, a gente fica assim, gente, isso não vai acontecer, não é possível, com tantas desgraças acontecendo. Mas sim, vai acontecer, vai acontecer. Porque olha só, na regeneração, olha que frase interessante do Honório, para a gente voltar a pegar o gancho, né? A gente vai estar consciente do nosso livre-arbítrio. E na era de regeneração, ele não vai ter o palio, o manto, sabe? Aquela coisa obscura da responsabilidade. Porque hoje, no mundo atual, né, ainda em expiações e provas, a gente tem o livre-arbítrio, já temos uma consciência disso, mas a gente fica achando o seguinte, que a gente age de uma forma que mais irresponsável. A gente fica assim, ah, não, não tem problema cometer isso, esse pequeno delito, né? Não, tem a lei de causa e efeito? Não, eu sei que tem. Tem o livre-arbítrio? Tem, eu sei que tem. Eu posso escolher, mas se eu escolher isso, o que que tem? O que que tem? Vai desagradar alguns, mas está bom, né? Alguns até, nós espíritas, né, temos aquela questão lá do ajudar o próximo, mas primeiro o próximo mais próximo, né? Tá lá no Evangelho. A gente interpreta assim, não, primeiro os meus. Será que a gente não está fazendo igual, né, o fariseu ou, né, aquele lá, senhor doutor da lei, que perguntou para Jesus qual o maior dos mandamentos, né? E Jesus dá aquela resposta que culmina com a parábola do bom samaritano. Será que a gente não está fazendo igual a ele, achando que o irmão, né, o próximo é aquele de raça, de credo, de enfim, né? De, de, de sangue. Mas diz aqui o Honório que na era de regeneração, onde será consolidado o reino dos céus, a gente vai estar consciente do livre-arbítrio, mas sem essa capa. O Palio faz meio que o contrário, né, da responsabilidade, como sendo assim, irresponsável mesmo. Então, na regeneração, essa responsabilidade ela vai se erigir por princípio ético da jornada. Aí sim faz sentido essa frase do Honório quando diz: lá a gente vai estar com a meta, o objetivo do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí sim
Qualquer coisinha que vá ferir o nosso irmão, a gente vai pensar 1000 vezes antes de fazer. Ou, na realidade, a gente nem vai fazer. Gente, isso é uma promessa do Cristo lá de trás, que a doutrina hoje vem explicando para a gente. Então, sem o palho da responsabilidade, essa responsabilidade, sim, será um princípio ético na jornada. Seguindo, fala aqui é, enfim, o movimento, a consciência, né? O despertar da consciência vai cada vez ficar mais forte. Quando chegar na era de regeneração, a gente vai estar basicamente muito consciente das escolhas que a gente faz. E aí o Honório convidou para falar sobre a parábola da rede, que a gente comentou bastante da última vez, mas nós vamos continuar. E a Cris levantou a mão, eu tenho certeza que ela está com muito assunto para falar. Oi, Xaxá. É o seguinte, hoje eu estava fazendo um estudo de um livro de Amélia Rodrigues, e o capítulo é Primícias do Reino, o capítulo é do Tabor à Planície. E quando a gente fala assim, quando a gente pensa na lei, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, a gente sempre pensa nesse próximo, realmente naquele mais próximo que a gente gosta, né? E nesse capítulo, Jesus vai dizer assim, é, a Boa Nova é um hino de amor e perdão. Então, aqui, quando diz assim, amar como ele amou, fica intrínseco aqueles que são nossos algozes ou aqueles que estão no mundo agindo contra a Boa Nova, né? Ou ainda empedernidos no mal. E eu acho que o maior desafio que a gente tem para amar como ele amou é justamente isso, porque ele não excluía ninguém. Ele não fazia acepção realmente. Todos, independente dos maiores crimes que pudessem ter cometido, nós que pudéssemos ter cometido e cometemos e cometeremos talvez, a gente não sabe, continuamos a sermos amados e perdoados, né? Não aquele perdão de não precisar cumprir com a responsabilidade, mas aquele perdão da compreensão e de dar uma nova chance, uma nova oportunidade que vem bem notadamente com a possibilidade da reencarnação, né? E cada vez, nesse mundo que a gente está atualmente, com as coisas que estão acontecendo, é um grande desafio realmente a gente praticar esse como ele amou, que ele amou assim, indistintamente, né? Ele vai dizer aqui, amar indistintamente e perdoar indiscriminadamente, né? Então, cada vez a gente precisa ampliar, né? A gente tem essa dificuldade de ampliar esse amor e esse perdão para aqueles que estão impedidos do mal e que são nossos algozes, né? Mas esse é o desafio maior, né, que eu percebo, porque amar os que estão próximos, né, aqueles que não fizeram nada de mal para a gente, é mais fácil, né? Não é, não é fácil, não, ainda tem, né, os desafios, mas assim, os outros que nós estamos falando, o desafio é muito maior, né? Normalmente a gente nem põe na oração, na prece, e nem se lembra, achando que não, isso aí eu não preciso dar conta disso, né? E são para esses que Jesus vem, veio e continua, né, descendo desse Tabor aqui para a planície onde a gente está, ele e os discípulos, é para esses necessitados, né, que a gente precisa, junto com Jesus, né, nesse capítulo é tão bonito porque ele diz assim, 3 vezes para os discípulos, desçamos do Tabor para a planície, né? O Tabor ali em oração, tudo lindo, maravilhoso, né? Ali com os pais do povo hebreu, mas o convite, os discípulos não querem descer, obviamente, porque estavam numa situação de paz, de conforto, né? Mas o convite de Jesus 3 vezes foi: desçamos, 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 porque é necessário, né, que nós sejamos a alegria deles e eles sejam a nossa dor, e depois se transforma em alegria também. É um capítulo muito bonito, deixo como recomendação para a leitura. Obrigada. Muito bom. Mais alguém levantou a mão, né?
Fui eu, Xaxá. Opa. Excelente comentário da Cris. Eu estava lembrando, Cris, que a partir Ah, do não, momento que peraí, ele fala. foi do Murilo, né? Então, Estão me eu e o ouvindo? Murilo, mas fala primeiro, Murilo. Depois eu falo. Ah, desculpa, Reginaldo, eu não sabia Não, que não, tinha não, não, você. por favor. Você chegou agora de viagem, está cheio de novidades. Cheio de Tá Jesus na certo, bagagem. É tá isso. certo. E, o- Excelente comentário da Cris, Cris, né? Tava nesse capítulo realmente maravilhoso, né? E daí, quando a Cris estava falando assim, que muitas vezes a gente se foca no amor só, primeiro nos nossos, né? O que é muito do nosso nível ainda, né, Xaxá? Mas, assim, uma coisa curiosa, né, que se a gente tem mais facilidade de amar os nossos, a gente tem mais dificuldade de perdoá-los, né? Porque é aqueles dos mais próximos é onde a gente coloca expectativas, né? Então, se a gente passa lá no hoje em dia, né? Se a gente está na rua, um companheiro menos avisado no trânsito faz alguma coisa equivocada, a gente vai com Deus, meu amigo, né? Mais tranquilo a gente fazer uma coisa dessa, porque a gente não tem expectativa. Agora, se entre os mais próximos, né, alguém fala uma palavra mais dura, aí a gente tem muito mais dificuldade, né? Porque a Cris sabe bem explicar isso na questão da psicologia, né, Cris? A questão da expectativa que nós geramos uns com os outros, né? Então, isso é muito relevante, inclusive, em grupos dentro da casa espírita, grupos como esse aqui que a gente se une com o objetivo, né? O nosso objetivo aqui de trabalhar por evento, né? Então é muito fácil da gente se magoar porque a gente gera uma expectativa maior uns com os outros, né? Então, assim, entre grupos mais íntimos, entre grupos em que a gente acredita que vai haver algo maior, né? É mais difícil perdoar ainda no nosso nível. Então, é interessante a gente olhar se de um lado é mais fácil amar, né? Por outro lado é mais difícil perdoar, mais difícil aceitar o erro do outro. Só uma observação. Beleza, Reginaldo? Eu acho que, assim, Jesus, né, dentre tudo, dentre de tudo aquilo que ele trouxe, acho que um dos pontos, né, que mais me chamam a atenção é o carinho dele para conosco, expresso na sua pedagogia, né, na maneira como ele trazia as coisas, né. E aqui a gente tem duas expressões que às vezes a gente trata como sinônimas, mas elas demonstram, como Honório diz aqui, dois estágios, né? Porque quando ele pergunta lá para o fariseu, né, e aí qual é o maior mandamento, né? Então ele cita lá o Deuteronômio, amar Deus, né, com toda a sua o seu conhecimento, com toda a sua energia, e até o próximo como a ti mesmo. Ele faz um paralelo para amor, né? Quer dizer, a gente deve oferecer, né, aos próximos um amor tão importante, tão relevante como a nós mesmos. E aqui acho que tem um estágio, né? É um amor que vai além desse sentimento, né, de proteção, de defesa de nós mesmos, de egoísmo, de vaidade. É um amor mais amplo, é um amor mais intenso, mas é um estágio desse amor, né? Eu acho que é o estágio que o Honório coloca aqui, né, nas duas etapas aqui, né? A etapa aqui do mundo primitivo e do mundo aqui de provas e expiações. E Jesus começa com isso. E depois de percorrer e trazer inúmeros ensinamentos na sua vida, ele eleva o estágio, né? Então, quando ele fala amai aos outros como eu vos amei, então ele sobe o sarrafo, né? E acho que esse amor aqui é um amor que não come... eu acho que ele nem começa na regeneração, ele se insinua na regeneração para realmente apontar o caminho, né, dos mundos felizes, dos mundos maiores. E acho, inclusive, que embora ele tenha contextualizado esse amor como o meu amor para o próximo, mas acho que esse amor é um amor mais amplo, é um amor maior, é um amor para tudo que está à nossa volta, porque a gente também tem que expandir esse amor, né? Quer dizer, o nosso amor ele tem relação com as pessoas, mas ele também tem relação com as coisas, com o mundo, com tudo aquilo que a gente vive, né? Então, eu acho que são essas duas expressões aqui
que às vezes a gente trata de uma maneira como se fossem as mesmas, elas expressam estágios dessa nossa meta que o Honório diz aqui. Essa meta de nós um dia nos expressarmos com a destinação com a qual Deus nos criou de ser espíritos puros, né? São esses dois momentos. E o Simar quer falar? Só complementando o que o Reginaldo e os outros colocaram aí, essa parábola ela é muito interessante, porque depois que Jesus descreve a parábola lá e tudo, ele vira para o fariseu e fala assim: olha, qual desses três você acha que foi o próximo do homem? E naturalmente, na cabeça da gente, a gente pergunta assim: quem é o meu próximo? Mas Jesus faz a pergunta inversa, de quem se tornou o próximo do caído, do necessitado? Porque o meu próximo pode ser qualquer um. O filho, o pai, o marido, a mãe, o vizinho que está lá na rua. Mas de quem eu me torno próximo é diferente. De quem eu me torno próximo, faz igual o samaritano fez, cuida das feridas, né? Se responsabiliza em deixar um lugar seguro, deixa alguém cuidando daquela pessoa e ainda fala que vai retornar e retorna para ver como aquela pessoa está. Aí sim, ele comprovou que esse amar ao próximo não é só aquele que está do meu lado, é de quem realmente eu me torno próximo. Porque se fazer o próximo que você dá um copo de água na sua porta é ótimo, ele vai embora e nunca mais você viu. Mas quando eu me torno próximo, a responsabilidade é maior. Então, esse amar ao próximo é bem mais profundo do que a gente imagina, né? Bem mais Exato, profundo. Então, assim, exato. como disse o Reginaldo, pedagogicamente, Jesus vai conduzindo as respostas nessa parábola, né? E faz com que o fariseu, então, tenha que reconhecer, né? Que realmente ele estava certo. Mas se tornar próximo é bem diferente de saber quem é o meu próximo, né? Era Isso aí. isso. Tá bom. Obrigada. João quer falar também? Vou fazer uma abordagem aqui totalmente diferente, uma dica, na verdade, falar de cinema sobre esse assunto. Eu revi recentemente um filme que eu vi na juventude e adorava, que é o filme, o título é Kingdom of Heaven, né, Reino dos Céus. No Brasil saiu como Cruzada. Ah, mais um filme de guerra. Não é mais um filme de guerra, o filme é muito bom, porque retrata a disputa na época da Idade Média dos muçulmanos, né, mais radicais, com cristãos radicais que promoveram as cruzadas pela disputa pelo poder em Jerusalém. E tinha o líder Saladino, né, que foi um grande líder muçulmano, o rei leproso, que foi um rei cristão realmente que teve lepra e tal. Mas só para resumir aqui, o filme é com Orlando Bloom e ele faz um francês que teve um problema com a esposa dele que se suicidou e ele vai buscar uma redenção em Jerusalém. E todo o caminho dele de cavaleiro é para agir conforme o pai dele tinha orientado, eles tinham uma ordem, né, dentro do cristianismo, para viver como um cavaleiro pela consciência. E tem uma cena que é muito bonita, porque ele vai liderar o exército cristão e eles não concordam com os radicais que queriam só trucidar os muçulmanos, né? Eles queriam fazer um pacto de paz para que as duas religiões convivessem em harmonia em Jerusalém. E há uma cena que é muito bonita, que ele fala assim: o reino dos céus está na sua consciência. É um filme de guerra, é um filme que tem momentos de batalha, mas a mensagem que esse cavaleiro passa, né? E ele consegue no final, nos limites da ação dele, pacificar e salvar as pessoas, que ele pensava mais nas pessoas do que em Jerusalém, as pedras de Jerusalém, não se importava com isso, ele pensava nas pessoas. Ele consegue ser ético do começo ao fim com esse princípio dele, né? Ele não se perde no poder. Então é um filme de guerra, tem as cruzadas, mas é o que está aqui no texto. Os valores são adquiridos pela consciência, né? Quando a gente um dia agir pela consciência, que a lei de Deus está nela, e você agir assim, então você construiu no seu coração o reino dos céus, né? E o filme mostra muito isso. Fica uma dica aqui, né? Só para a gente dar uma ilustrada cinematográfica. Câmbio. Eu vou começar aqui pelo fim. João, esse filme para mim, cara, é fantástico. Você citou uma parte que é bem marcante, eu vou citar uma outra, só para a gente entender aqui também. Porque a questão toda, como ele contou, fez a sinopsezinha do filme, é, o grande problema na cabeça dele ali logo no começo também é por causa do suicídio da esposa, né? Que ele achava que era suicídio, né? E já tô dando aqui tô dando os spoilers. Mas o bonito é que ele, assim, por ter sido um suicídio, ela iria para o inferno, já de cara.
Então, eles estavam com aquilo na cabeça, ele ficou com aquilo na cabeça, e, tipo assim, acabou, gente, suicidou é inferno, então eu tenho que esquecer essa pessoa. Gente, a coisa é tão linda que quando ele chega em Jerusalém, ao pé da cruz, nossa, a coisa é tão linda, é emocionante, assim, toda vez que eu vejo, que eu lembro dessa cena, dá uma emoção muito grande, porque ele vai, com toda essa história aí que o João está contando, que tem todo um contexto, né, João, tem toda uma história, ele toca assim na cruz, onde, que ele queria ir onde, né, o Cristo tinha sido crucificado. Ele toca e fala uma frase que para mim é linda, ele diz assim, como é que você pode estar no inferno se eu te sinto no coração? Nossa, é lindo. É lindo, é lindo, é lindo. Então vale. Oh, que dica maravilhosa, viu? Vou assistir hoje de novo. É Não, e lindo, outra coisa, a trilha sonora é uma coisa espetacular. O filme é lindo, assim, é é uma lindo. pérola no meio desses filmes de guerra que tem, mas eles assim acertaram a mão de um jeito que esse vale a pena ver. Salvo engano, o próprio fora o Orlando Bloom tem o Liam Neeson também, né? Nossa, o filme é. São atores fantásticos. Aquela E época que o tem a cinema mais saiu. importante, Sibila, que é Eva Green, que eu tinha um crush com ela quando vi na primeira vez, na época da juventude. E tem um romance dos dois, enfim, o filme é lindo. Não, é muito bacana, vale a pena. Esses filmes eu gosto porque realmente traz uma mensagem. Esse aí traz uma mensagem bem legal. Mas, enfim, vamos lá, né? Hashtag fica a dica. É, isso aqui que está sendo falado é muito interessante, porque realmente, desde o Murilo falando, a Cris, né, o próprio Reginaldo e o Simar, gente, a grande questão é realmente o amor. E aí eu não canso de falar, né, porque a doutrina explica para gente o que que é esse bendito amor. Eu sempre tive tô falando de mim particularmente, né? Uma questão assim, gente, fala muito do amor, mas o que que é o amor? A gente não sabe, eu não sei, sei lá, quem que sabe, né? Aí, se eu perguntar para vocês, vocês vão dizer, né? Todo mundo vai dizer o que que significa o amor e tudo mais. Mas no último capítulo do Pensamento e Vida, no capítulo 30, Emmanuel fala do amor, né? E com o Emmanuel falando, com a doutrina falando, com o que Jesus fala, a gente vai entender sim, com Emmanuel, que o amor é o amor pelo próximo. É o amor pelo próximo. É uma coisa impressionante chegar numa conclusão dessas. Sabe? O amor que eu tenho pela humanidade, o amor que eu tenho pela minha esposa, pelos meus filhos, pelas minhas coisas, são amores, né? Mas é o amor ao próximo. Por isso que amar a Deus sobre todas as coisas, por quê? Porque Deus é Deus, acabou. Sabe? Eu não tenho que fazer um curso de teologia para poder amar a Deus. Esquece, Deus é Deus, ele não se mete com as coisas materiais, ele entregou, como a gente comentou da outra vez, semana, né, na última exposição, entregou para o Espírito o poder, o poder é do Espírito para interagir com as coisas. Então, o que que a gente precisa, no final das contas, é amar o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, toda a tua força, e o próximo como a si mesmo. Aí ele traz um outro mandamento, que é esse aqui, que segundo o Honório vai ser a nossa meta, o objetivo das almas, é como ele diz, esse mandamento do Cristo. Aí a gente, assim, para ter. Interessante trazer essa questão dos estágios, né? Que o Reginaldo bem lembrou aqui também, que ele faz comparações, né? A gente sai de um estágio, passa para outro, ele usou aqui os dois mundos, mas vamos falar do estágio material que a gente está no momento para um estágio do mundo espiritual, né? Vamos pegar o nosso lar, o livro Nosso Lar e o nosso lar em si. No último capítulo, André Luiz se transforma em cidadão de nosso lar. Por quê? Porque ele até então estava com aversão lá com o Ernesto, né? O marido atual da esposa, que ele tinha, né? Que ela tinha casado de novo. Mas quando ele percebe que ele precisa ajudar, aí as coisas começam a mudar. Ele pede ajuda, a Narcisa vem e tal, vai à natureza, enfim, aquilo tudo que está lá no último capítulo, ele se torna. Quando ele chega em nosso lar, tá lá as pessoas esperando por ele, porque o André conseguiu vencer. Então, o segredo está aí, na ajuda ao próximo, no amor ao próximo, dentro dessa pedagogia, né, de Jesus que o Reginaldo tão bem lembrou aqui. Mas mesmo assim, lembrando, nosso lar, ele está por aqui, está pertinho de nós. Ele está vivendo
as consequências ainda do mundo de expiações e provas que a gente vive. Quando mudarmos de estágio para o regeneração, onde isso vai ser consolidado, segundo o Honório aqui, esse reino do céu será consolidado, aí sim o próprio nosso lar, essas esferas mais próximas também viverão a mesma coisa. Mas a gente já está para ter uma diferença, porque longe ou livres, né, da carga material do corpo, a gente já em espírito, quando a gente já está com a consciência mais desperta, a gente já consegue fazer muito. Ainda usando a coleção, né, de André Luiz, né, do Nosso Lar e os livros subsequentes, a gente vê que os mentores espirituais, gente, eles ajudam, independente, aí vou usar a fala da Cris lá do início, independentemente de quem seja, do que sejam, eles estão ali para ajudar. Eles vêm e ajudam a família, vêm e ajudam espíritos desencarnados nas reuniões mediúnicas, orientando, ajudam em tudo aquilo ali. Então, eles não escolhem, eu vou ajudar porque eu vou ajudar minha família. Não. Os mentores que já estão mais conscientes no nível de trabalho X, eles estão querendo ajudar o próximo, independentemente de quem seja este próximo, né? Que assim, o Mato bem trouxe aí, de quem a gente escolhe para ser o nosso próximo, né? Cris. E lembrando que, assim, Jesus, por exemplo, voltando para o capítulo Taboa e a Planície, Jesus não diz assim, desçam e vão praticar o que eu vos ensinei. Não, ele diz, desçamos. Então, ele desce junto, ele está com a gente quando a gente está no trabalho, quando a gente está no amor, quando a gente está na prática do bem, né? Isso é para dar uma confiança na gente e uma coragem, porque é Jesus próprio falando: olha, enquanto você estiver trabalhando no bem, você está comigo, você está comigo, você não está sozinho. Né? Quando a gente está no mal, não é que ele não está com a gente, mas a gente que se afasta, né? A gente se afastou. Mas enquanto está no trabalho, ele está conosco. Né? O que é que vai nos alcançar? O que é que pode nos alcançar? Né? Então é muito lindo quando ele se mantém o tempo todo com a gente, né? Desçamos, desçamos. Assim, cada palavra a gente fica embebecido, né? E antes de passar por Jonas, isso aí que você falou vai levar a gente ali ao final da parábola da rede, em que ele fala sobre os escribas, coisas novas e coisas velhas. Quando o escriba realmente vira realmente um que divulga, propaga e faz a criar-se o reino dos céus. É interessante. Aí Deus, Jesus está conosco, né? Quando a gente se decide para isso, inclusive o escriba, né? Mas vamos lá, Jonas. Então, a gente quando fala próximo, no nosso idioma, no nosso vocabulário, próximo tem vários sentidos, como por exemplo o que não está longe. O que não está longe, ou seja, o que está perto. Também tem um outro sentido de que agora é minha vez, depois é a vez do próximo. Mas não é, né? Aí eu peguei aqui no grego, plesion, a palavra que foi anotada no Evangelho do próximo. Mas eu vou ler aqui o sentido de próximo, né? Seria o seguinte: qualquer outra pessoa onde duas estão envolvidas, o outro, de acordo com os judeus, qualquer membro da nação hebraica. Outro sentido, três. De acordo com Cristo, qualquer outra pessoa, sem importar nação ou religião, com quem se vive ou com quem se encontra, tá? Então, aí é um sentido de o próximo é um pouco mais amplo, né? Ou seja, todo mundo, e não só quem está próximo. Todo mundo. E Jesus já deu a dica lá atrás. E a gente até hoje, né? Tentando entender melhor. Mas olha só, dando seguimento, vamos lá. Parábola da rede, a gente estudou, vimos lá, né? Eu vou só aqui abrir rapidinho, só para a gente ler rapidinho aqui a parábola. Eu vou até abrir a que está opa, aqui. Aqui está aqui no.
Deixa eu ver, cadê Bíblia? Meu Deus do céu. Vou ler aqui, tá aqui no do Haroldo. Tá aqui, ó, rapidinho, só para a gente entender o que que o Honório convidou a gente e ele vai fazendo um miudinho conosco, gente. Fantástico, né? Novamente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que recolheu todo o gênero de peixe. Quando ficou cheia, depois de a puxarem para a praia e de se sentarem, recolheram os bons em recipientes e os deteriorados jogaram fora. Assim será na consumação da era. Os anjos sairão e separarão os malvados, ou os maus, né? Do meio dos justos. E os lançarão na fornalha do fogo. Só um minutinho. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E o ranger de dentes. Entendeste todas essas coisas? Diziam-lhe sim. Ele lhes disse: Por isso, todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante ao homem, senhor de casa, que extrai do seu tesouro coisas novas e coisas antigas. Então, a gente comentou já sobre isso. Ó, deixa eu ver aqui, Honório, peraí. Tararara. Cadê o Honório, gente? Meu Deus, sumiu. Peraí, gente, só um minuto aqui. Então, a gente comentou sobre isso, junto com o Honório, né, claro. Oi. Falando aqui do despertar, do mar da vida, o poder essencial do espírito, o que é bom, que são os princípios da verdade mortal, o que é deteriorado, o malvado, o mal, né? Meros efeitos atrativos, enfim, discutimos bastante sobre isso, né? Na consumação, no final do ciclo, né? Nos séculos, civilizações e tal, vamos liberar os anjos, que são é a depuração de princípios, de valores, de virtudes, ou os maus, vícios, engodos e tudo mais, tá? Para a gente banir de vez a ilusão, simbolizada por Satanás, diabo, Lúcifer, que a gente colocou, a gente conversou da outra vez. Separar, né, banir essa ilusão do contexto evolutivo de quem se projetou na luz. Por isso, o a caminho da luz, né? Então, nós estamos nos projetando para a luz, para o reino dos céus. Aí vem uma ajuda, né? Em termos de como é que as coisas vão se dar para se depurar mais. Aí a gente entra agora no nesse parágrafo aqui, que aqui vai dar o que falar, a gente vai comentar mais alguma coisa aqui, vamos abrir e vamos lá, ó. A ardência, foi falado que ia arder no fogo, né? No Hades, ó. A ardência da fornalha de fogo, numa alusão ao inferno, ao Hades, configura o báratro das dores e das tormentas conscienciais que geram desespero, insegurança, infelicidade. Mas também, ao mesmo tempo, consome as ilusões, por destituir o poder do ego, estraçalhando-o pelo mecanismo da dor. Então, quando é lançado no fogo, que lá vai ter pranto e o ranger de dentes e tudo mais, aí o Honório traz para a gente uma explicação, né? Com relação, por exemplo, como ele diz aqui, por exemplo, sobre o báratro das dores, né? O báratro, o abismo, né? Ou seja, seria o fundo do poço, sabe? Dessa tormenta consciencial. Mas é fruto de quê? Vai gerar desespero, insegurança e tudo mais. Fruto dessa desilusão, do processo da desilusão, tá? Que representa esse mal, né? Os vícios e tudo mais. Quando a gente entra nesse processo da desilusão, seria o abismo, o báratro das dores, sabe? É porque quando a gente descobre que a gente estava redondamente enganado, aí isso vai nos consumir. Tormentas e tormentas conscienciais. Seja, sei lá, fruto das experiências, né, de uma existência, dessa existência, a gente mesmo quando, né, nessa existência, quando a gente percebe que se equivocou em determinada situação ou comportamento, vícios e coisa e tal, a gente começa a sofrer, né, consciencialmente, porque a gente às vezes está no abismo, está sabe, no fundo do poço.
Quando a gente tem a consciência ou o conhecimento, né, a ciência de outras vidas, né, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, às vezes a gente começa a se desesperar também. Vai gerar o que nessa hora, gente? Desespero, insegurança, infelicidade. Só que ao mesmo tempo, Honório comenta aqui, isso vai consumir essa ilusão que a gente tinha. André Luiz já fala, um mentor diz isso no livro, não sei se é nos Mensageiros ou é um outro, que fala assim: abandone a ilusão antes que a ilusão te abandone, porque ela vai te abandonar. A gente vai se desesperar, ficar inseguro, as ilusões vão ser destruídas, essa questão do ego vai ser estilhaçado pelo mecanismo da dor. Seguindo, tá aberto aí, viu, gente, para comentários. No plano interno de realização pessoal, o sofrimento representando a fornalha depura as propostas. O que ocorre com a retomada de consciência ou o despertamento espiritual. Então, é um caminho que a gente faz. Vamos lembrar do filho pródigo, né? Que pediu as coisas deles, o poder do espírito está aí, ele pediu a herança dele, o que cabia a ele. O Senhor deu, ele, ó, gastou tudo, dispensou tudo prodigamente, chegou no fundo do poço, comia junto com os porcos. Foi quando lembrou que até o jornaleiro, ou seja, aquele que simplesmente, num bom sentido, cumpria uma jornada e recebia diariamente pela jornada. Então, você trabalhou hoje, você ganha. Até esse, na casa do pai, recebia não só o salário, como coisas melhores. É onde a gente começa a retomada da consciência. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Não, eu preciso voltar, né, o curso da minha vida para a direção correta, porque está chegando o fim dos tempos. A gente precisa tomar essa retomada, né? Precisa dessa retomada. A gente precisa começar esse despertamento espiritual. Eu acho que aqui vocês já começaram esse despertamento, muito provavelmente. Eu estou no caminho. Olha, tá, vamos lá. Que poderoso torna pó tudo o que até então nutria ou iludia a criatura. A gente dá para fazer comparações na nossa própria vida, né? Hoje, eu estou com 51 anos, né? A gente olha para trás e vê alguns comportamentos, algumas coisinhas quando a gente tinha 20 anos, né? Quando a gente é jovem, adolescente, então nem se fala. Às vezes é bom até esquecer, né? Mas a gente já não faz as mesmas coisas. Por quê? Aquilo que para muitos jovens de 20 e poucos anos faz sentido, nutre ele, é o mundo dele, a gente olha para aquilo e fala: nossa, eu já passei por isso. Isso aí não me atrai mais, porque eu sei aonde isso vai dar. Então, esse filho pródigo, por exemplo, ele voltando para casa, se o mundo fazia mil coisas para tentá-lo, por exemplo, muito provavelmente ele não caiu em nada, porque ele sabia não, 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 meu propósito não é esse. Eu sei no que isso vai dar. E volta a ter com o pai. E o pai o recebe com alegria, né? A imagem do pranto e ranger de dentes assinala a sensibilização da criatura. Ela se sensibilizou com tudo aquilo, por efeito de pressão externa das circunstâncias. Não foi uma coisa muito interna, foi externa mesmo. Sensibilidade se veio nesse ponto aí. Quando ocorre a desilusão, o mundo personalista do eu, ó, rui, rui. Antes da gente passar para o próximo parágrafo, alguém quer falar alguma coisa, gente? Tá todo mundo caladinho. Eu tinha levantado a mão na parte que você falou da Eu não deixar a vi, ilusão, desculpa. né? Não, tranquilo. E o fogo, assim, tem esse símbolo de purificação, né? Algo que vem para purificar. E a gente aprende que o processo que a gente tem de evolução, ele pode ser melhor aproveitado sem tantas dores se a gente, pela razão, escolher o caminho da consciência. Mas é uma figura simples, né? Se eu estou envolto num ambiente que tem muita fuligem, muita sujeira, muita poeira que ele vai se acumulando. E eu não faço limpezas diárias, né? Eu não tomo banhos diários e vou deixando que camadas e mais camadas de poeira, de fuligem, de sujeira vão se impregnando na minha pele, vai chegar um ponto em que ele vai virar uma casca, vai ficar uma coisa
tão sólida, né, que só um abrasivo, só um solvente assim mais poderoso e, consequentemente, mais doloroso vai conseguir dissolver, né? De uma forma bem grosseira, seria uma analogia interessante para as camadas que a gente vai deixando surgir no nosso psiquismo, né? A gente vai se apegando a muita coisa, vai se agarrando a muitas ideias, vai se prendendo a emoções que não são boas, vai deixando o rancor, né, ficar lá, a mágoa ficar, e aquilo vai ficando. E como é da lei que a gente seja puro, né, é da lei que a gente se torne puro, plenamente puro, se o indivíduo não faz o processo de remoção das sujeiras que vão aparecendo na jornada dele de forma autônoma, a lei vai vir por fora e vai tirar. E vai doer bastante, né? Porque tem as camadas lá que estão incrustadas e é preciso um causticante para poder dissolver isso, né? Então, Uhum. a gente está sempre aqui voltando para esses textos para fazer aquela análise que Santo Agostinho recomenda, o exame que ele recomenda no Livro dos Espíritos. Todo dia tem que ter um banho ali, tomar banho todos os dias. Falando em Europa, um colega meu que está morando em Portugal diz isso. Eles não tomam banho todo dia, eles se admiram como a gente toma 3 banhos por dia e gasta muita água. Mas graças a Deus que eu sou brasileiro e tenho esse refresco. E aí, assim, você faz essa limpeza mental, higiene mental todos os dias, você não acumula, né? E a vida fica mais leve. Todo mundo aqui já passou por experiência de deixar uma mágoa por muitos meses, onde é que isso vai dar? Todo mundo já passou por isso. Então, essa higiene mental regular, de preferência diária, ela é uma prevenção para não precisar depois de um causticante para vir arrancar, né? E vai doer. E dói pra caramba. Câmbio. Fornalha. E aí, Cris? É que eu estava lembrando de uma frase de Chico, que ele diz assim: a desilusão é a visita da verdade. Né? E a verdade, quando ela está encoberta, que a gente se depara, realmente assim é desestruturante, né? Vai mexer na estrutura das pessoas, né? E João estava comentando aí da questão 919 de Santo Agostinho, não tem como a gente não falar. É muito difícil, né? Nos estudos, em lives, a gente não falar, porque como é que pode o espírita ser a questão 919? Né? Porque como é que a gente vai avançar se não saber onde é que está, né? A meta a gente até sabe, sim, mas a gente está onde? O quão distante, né? E achei interessante, justamente, não acumular, né? A gente ir resolvendo. E eu não sei se vocês têm essa sensação, eu tenho a impressão que agora o que a gente faz, assim, os desvios que a gente dá da rota, parece que rapidamente já vem, né, aquele ajuste, digamos assim, né? A gente parece que está começando a pagar bem rápido o que a gente está cometendo de erro, assim. Ou então, não sei, talvez nós estejamos nos conscientizando mais rápido, pode ser isso também, né? Essa velocidade seja da gente, no sentido que a gente está caindo em si mais rápido, uma vez que tem se esforçado, né? Com o próprio estudo, né? Tentando praticar também, isso tudo vai dando essa amplitude, né? E essa rapidez do filho pródigo, digamos assim, né? A gente não se quedar tanto, né? Deus queira, né? Deus queira que seja isso, que a gente possa realmente, na impossibilidade de não resistir a uma má tentação, a gente rapidamente, o mais rápido possível, pelo menos, né? A gente voltar para o caminho reto, para o roteiro. Obrigada. Uhum. Esse parágrafo anterior aqui, que a gente acabou de ver, né, ele é bem interessante, que o Honório ele faz uma comparação, né, mais ou menos assim, que o Hades, né, o inferno, é, assim, que esse nosso sofrimento, né, esse nosso sofrimento interior, né, que seria essa ardência, né, seria meio comparada a esse inferno, a esse Hades. Então a gente está passando por um inferno. Então por isso que a gente, até nas exposições que a gente faz por aí, fala o inferno, o céu, ele pode começar aqui mesmo, né? Porque eu posso estar vivenciando o meu inferno, que está ardendo, né? Está ardendo, enfim, naquele reino de escuridão, de tormento, né? Que é bem representado pela mitologia, né? Pela mitologia antiga. Só que aí tem essa questão do báratro, né?
que era o abismo, né? O significado é abismo, né? Seria assim, sabe, mais ou menos assim, experienciar esse báratro seria dentro desse inferno que a gente já está passando, a gente está sentindo a das piores dores, pior das piores dores. Então, estamos já vivenciando o inferno porque nós estamos sofrendo. Então, qualquer sofrimento para a gente é um tormento, é um inferno, está queimando. Mas dentro disso, a gente ainda está experienciando o local das piores dores, né? Porque seria esse abismo mesmo que na mitologia antiga não tem fundo, sabe? Tipo um negócio assim que você tá caindo o tempo todo e, enfim, né? É nesse nível, né, de profundo sofrimento que vai ocorrer a destruição do ego e da ilusão. É isso, sabe? É ruim, né? Como a Cris falou assim, tomara que a gente não precise disso, né? Que a gente não chegue num ponto desse. Mas quando se chega, a gente vai experienciar tudo isso aqui. Bom seria se a gente despertasse um pouco antes, né, desse. E o Espiritismo nos ajuda com isso, porque o que, na pergunta 798, não, esqueci qual a pergunta aqui, mas acho que mais ou menos essa, ou é algum anterior. Não, acho que é 98, ou é um pouco antes. Enfim, qual a maior contribuição que o Espiritismo pode dar, né, para o mundo, para a sociedade, para a humanidade? É acabar com o materialismo que nos causa essa ilusão, nos traz essa ilusão. Nos traz mesmo. No mundo primitivo, a gente se percebe, que diz Honório aqui, como indivíduo naquele estágio. A gente se reconhece como indivíduo. No mundo de expiações e provas, como espírito imortal. Então nós temos que entender isso de uma vez por todas, porque senão a gente vai cair lá atrás no materialismo de novo, que vai nos dar a ilusão, a gente vai chegar no fundo, no fundo. Vamos sofrer no inferno, no Hades, para chegar no abismo, para sofrer a pior dor e o pior tormento dentro desse inferno que a gente está passando, para poder destruir. Gente, a palavra usada é destruir o ego. Aqui, ó, o mundo personalista do indivíduo rui, rui completamente. Aí a gente começa a purgar as ilusões e tudo mais. Reginaldo, Só para completar, acho que, né, você trouxe um ponto assim maravilhoso. É, nos dias de hoje, a gente trata esses dois mundos como tangível e intangível, né? Quer dizer, nós, é, a magia, né, do materialismo é vender o tangível, o concreto, o que está perto como a chave de todas as felicidades. E o que a gente percebe é que o grande valor e a nossa origem e destinação é o intangível, é a desmaterialização, é a essência, é o espírito daquilo que nós somos, né? Então, a maior ilusão que nós vivemos hoje é a busca pelo tangível, fechando os olhos, né, os propósitos, para todo o entorno que está com a gente e que, né, os nossos sentidos não conseguem, apalpar. é isso, sabe? A gente tem o livre-arbítrio, tem a liberdade de escolha. Essa questão da responsabilidade que a gente acha que pode fazer de qualquer jeito é o tal do palio, né? Da responsabilidade, que a gente tem que ter cuidado com isso, é, e para a gente não alimentar o nosso ego com esse tangível, né? Digamos assim, vamos falar de filmes, né? Já que hoje é um dia cinematográfico, né? Vamos falar, lembrar do Matrix, né? Que nós vivemos numa grande Matrix, né? E essa, é incrível como a arte imita a vida imita a arte, enfim, né? E a gente se percebe ali. No dia que a gente descobre que o mundo não é aquilo, que é tudo uma ilusão, a gente vê o mundo real, né? Mal comparando, né, gente? Mal comparando, tirando as ficções da vida, da frente. É, mas também tem. Eu lembrei de um outro, né, um outro filme aqui, viu? O João puxou esse negócio de filme, mas vamos lá. Tem o filme do Homem-Aranha, aquele Homem-Aranha lá de 2000 e pouco, né? O primeiro da série ali, né? Que eu esqueci o nome do ator aqui, esqueci. Mas, enfim, quando ele está lá com o Dr. Octopus, né? O projeto do doutor é belo, porque ele quer descobrir uma fonte de energia que nunca
né? Mas vai parar, enfim, vai ajudar a humanidade. Interessante, né? Mas olha que coisa, eu acho isso fantástico. Porque na hora que ele consegue fazer a experiência dele, que dá certo, ele fala aquela frase, né? Eu gosto dessas frases maravilhosas. Ele fala: o poder do sol nas minhas mãos. Aí naquele momento, fala mais alto a vaidade, o orgulho, o egoísmo, e ele é tomado por aquilo e ele pronto, quer se sentir o dono do pedaço. Enfim, hoje é o dia de trazer os filmes, né, João? Mas esse é o problema. O espírito é criado, né? Simples e ignorante. Tem o princípio que é espiritual e temos o princípio material, que a matéria serve ao espírito. Este é que é o grande X da questão. Aí a gente vai fazer uso da matéria e deixa a matéria nos dominar. Aí, aí é ladeira abaixo, é abismo abaixo, aí nós vamos sofrer tudo isso aqui. Nós espíritas, mas não, ainda mais nepianos, né, gente? A gente não passa mais por isso, não, né? Não é possível. Já entendemos, já estudamos um bocado, não é possível. Mas, enfim, a gente tem que acabar com a ilusão antes que a ilusão acabe conosco. Quem falava muito isso, gente, repetia muito isso, era o Arnaldo Rocha. Arnaldo Rocha falava isso, porque ele lembra muito bem do André Luiz. Deixe a ilusão antes que a ilusão te deixe, meu filho. Era assim que ele falava, o jeitinho dele falar, sabe? E porque é baboseira, só que ele tinha um jeito muito, né, bem peculiar. O Arnaldo, ele falava assim, ó, besteira, meu filho. Churumelas. Era assim que ele falava, sabe? Eram umas palavras assim, um mineirês, um negócio muito. Mas Arnaldo Rocha, a gente conviveu com o Chico, a gente sabe da história do Arnaldo. Deixa a ilusão, deixa a ilusão. Então, enfim, que ela vai ruir uma hora. A gente pode só citar um pouco aqui esse próximo parágrafo, porque no seu tempo aí, pode ser? Ou como é que está o tempo aí, meus amigos? Podemos citar isso? Pode, né? Vamos lá, não sei se alguém respondeu, não. 20 minutos. Quanto? 20. Então vamos embora. Olha lá. Muito bem. Vai ruir, gente. Se a gente pegar um caminho meio torto aí, a gente pode pegar, porque Deus é tão bom que permite a gente pegar, para a gente aprender, né? E diz Honório que é, alguns caminhos que a gente pega nos dá ensejo para arrependimento. Então, enfim, né? Não quer que a gente vai pegar de propósito, mas vamos lá, né? Vamos aprender com tudo isso. E aí, continua na parábola, né, da rede, Jesus fala sobre os escribas, né? É interessante. E ele diz assim, ó, aí o Honório vai estudar. Se podemos estudar os escribas, né, que os escribas, né, auxiliavam lá antigamente o que eles ajudavam mesmo? Eu preciso até rever aqui quem que os escribas estudavam. Deixa eu pegar uma pesquisa rápida aqui, Eles rapidinho. são ditos secretários, mas É, eles também interpretavam a, então, para a, meteorólogos, Faziam eles as vão. duas coisas, né? é, Uhum. Escreviam, assim, a palavra é mais aquele que escreve, mas também eram doutores da lei, faziam Doutores meio da que lei. as duas coisas. Eles Teólogos, pregavam lá na juristas, sinagoga, isso. Uhum. isso. Então, a questão toda é que os escribas, com o tempo, eles pegaram o jeito lá dos senhores lá que faziam eles escrever. Eles, tipo assim, falavam uma coisa e pregavam outra, né? Só que na parábola, Jesus fala que até esses, quando estão imbuídos do reino dos céus, eles podem tirar disso aí as suas experiências. Então, o Honório vai explicar isso nesse parágrafo aqui. Ele diz assim, ó, se podemos estudar os escribas como aqueles que secretariaram os reis de Judá e que fizeram corpo com os fariseus so- de seu tempo, é, cadê? Me perdi aqui. É, tá. Seu tempo, doutores da lei que ensinavam ao povo, quando se fazem verdadeiramente discípulos do reino dos céus, são senhores de sua própria casa interna. O despertar da consciência. Mas olha só a condição, né, gente? Está aqui. É, quando se fazem verdadeiramente discípulos do reino dos céus, tá? Senhores da sua própria casa, pois convertem-se em operários da sua evolução. Não está falando da evolução do outro,
da sua própria evolução, no sentido das revelações da lei, né? Que conhecem e divulgam. Nesse sentido, reciclam o aprendizado ancestral e encontram na sua história de vida seu tesouro. Gente, os escribas também guardavam o tesouro, que eram os escritos, as escrituras. Então aquilo era um tesouro. Só que olha o que é o tesouro aqui, no significado mais transcendental, né? Do que Jesus falava. A sua história de vida, seu tesouro. Então, o tesouro está na nossa história de vida. Ele tira dali coisas novas, que são as conclusões, que é o que faz a mudança, a transformação. Tipo, cheguei num raciocínio que eu concluí que, então na minha história de vida, essa é a conclusão. Essas são as coisas novas. Conclusão, gente, é coisa nova. A gente não conclui aquilo que a gente já sabe. Aquilo que a gente já sabe não é uma conclusão. Agora, se eu estou vivenciando uma experiência e concluo algo, é uma coisa nova. Ah, conclusão, é isso. Então vou para uma coisa nova. E tira também coisas velhas. São lições que vão preparar a gente para o futuro. Traz um pouco o que a Cris falou do descer do Tabor para a planície, não é isso, Cris? Você comentou, né? É, exatamente. Assim, no final do capítulo, o que é que ficou na minha cabeça? O Tabor é a oração, é a conexão, é a vigilância, mas tem que descer para a planície e para a prática, né? A planície é a prática. Ô, Xaxá, quando ele fala assim, na sua história de vida, coisas novas e velhas, será que está falando também da lei como estava escrita e as coisas novas, a interpretação que Jesus dá e o cumprimento que Jesus dá daquela lei antiga que estavam nas escrituras sagradas do Primeiro Testamento? Pode ser que sim, pode-se dizer que sim. Aqui está trazendo muito para o nosso íntimo interior, né? Mas pode sim ser. Tudo que é uma conclusão é uma coisa nova. É uma coisa nova. Então, Jesus fala, né? Por exemplo, ouvis que está escrito, não, como é que é? Foi dito. O que foi dito dos Ouvistes o antigos. que foi dito, né? Eu, Isso. porém, vos digo. Eu, porém, vos digo, estou trazendo uma coisa nova, é uma conclusão. Beleza, É, pode-se usar lá, claro. ele não fala leste, né? Ouviste, ou seja, Ouvir. ouviste errado. Que o que É isso você aí. ouviu não é exatamente a lei, não quer dizer que tenha sido. Exatamente. Boa, porque a lei, digamos assim, a lei com a lei zona L maiúsculo é a lei, né? Tá lá e Assim. acabou. Agora o que você ouviu, ou como ele pergunta pro doutor da lei lá, né? O que é que está escrito? O que é que você entende? Aí já é outra coisa, né? Como é que é teu entendimento nisso aí, né? É. Mas é uma conclusão. Só que tem que trazer para o nosso espírito, vamos trazer para nós aqui. Então isso é muito bacana, porque ele fala da rede e tudo mais, é um processo de evolução nossa, individual. Onde você está jogando sua rede de interesses, o que você pescou, o que você conseguiu separar de bom, né? E dos detritos, que é ilusório, a gente vai pegar de tudo, do joio, do trigo, não é isso? E vamos separar. Aí é uma missão nossa, porque no começo a gente não consegue saber o que que é diferente. Aquilo que eu comentei da outra vez, o princípio do egoísmo, né, nos ajuda a nos manter, a manter a lei de conservação. Né, peraí, deixa eu me proteger aqui. Mas em um Uhum. determinado momento a gente vai ter que ampliar essa questão. Então, coisas novas são as conclusões. Coisas velhas, lições que nos preparam para o futuro. Aí a gente, do Tabor à planície, de Jerusalém a Jericó, Uhum. lembrando que no meio a gente pode ser assaltado, a gente pode estar muito bem, mas de repente, né, vai ser assaltado. E lembramos da casa mental, que está lá no livro No Mundo Maior de André Luiz, que eu não canso de falar também. Três E pavimentos. O pavimento lá das coisas antigas, o porão, tá lá. A gente não vai esquecer nunca, gente. Tá gravado. Tá lá. Eu preciso ficar vivendo lá? Não, já passou. Ó,
lições que vão nos preparar para o futuro. O térreo, que é o presente, nós estamos aqui é para, vamos lá, esse é o campo de ação. Uhum. E o sótão, O ideal. É. a casa o departamento das noções superiores, é onde a gente vai, né, aurir forças para voltar para o térreo, gente, pelo amor de Deus, né, para poder agir. Zaqueu, desce daí depressa. Você já subiu, me viu. Agora desce. O que eu te quero é aqui no campo da ação. Só que às vezes acontece o que está lá no livro de André Luiz. A gente despenca do terceiro para o primeiro pavimento. A gente nem passa no meio. A A gente é. gente desce do Taboão para a planície assim em um minuto. Em um minuto, se a gente se descontrola com alguém, a gente desce Acabou. a ação, né? É impressionante isso. Várias vezes durante o dia a gente faz essa descida, né? Não, Agora, da mesma forma, a gente tem a possibilidade de quantas vezes quiser também subir, voltar à vibração, né? volta a vibração. Eu estava pensando aqui, coisas novas, conclusões e velhas. Eu estou demorando a aprender isso, né? Essa parte, está notando que eu estou voltando todo, Nós também. mas é porque eu estou com, né? Estou processando coisas novas, conclusões e velhas, lições que os prepararam para o futuro. Uhum. Isso é muito verdade. Minha ficha só caiu agora, porque a gente só toma conclusão quando a gente passa pela situação. Enquanto é lição que está preparando para o futuro, a gente não concluiu, não. A gente não tem certeza, não. A gente não tem propriedade. Agora, quando eu passo, aí eu digo, realmente é assim, né? Agora é assim. A partir de agora é diferente. Não é esse caminho ou não é desse jeito, porque eu passei, né? Então, essas coisas novas realmente só são concluídas quando a gente passa pela situação ou pela pessoa, e aí sim, aí conclui. Enquanto isso, é só conhecimento que está na cabeça, não virou ainda prática. Achado. E Achado. é só achado, É, exatamente. exatamente. Denise, quer falar? Depois o Reginaldo aí. É, sim. Eu fiquei pensando, por que que será que ele usou a palavra escribas entre aspas? É, Seremos nós? Nossa, era sobre isso mesmo que eu ia comentar. Todos nós, né? Então, pronto. Então, alguém esclarece um pouco mais, estou aqui pensando. É que aqui, Denise, assim, Acho uma que quando a reflexão para gente todos. também. É isso mesmo. Acho que uma reflexão aqui para todos nós, né? Acho que quando ele coloca esses escribas aqui, entre aspas, tem um significado, pelo menos para mim, muito relevante. Ele está falando do papel, ele não está falando da pessoa, né? Quer dizer, essa primeira etapa aqui, ele está falando da expressão material de uma vida. Essa pessoa, ela não é uma pessoa, ela é um escriba que está vivendo ao lado de reis, que tem uma situação de alguns privilégios pela tarefa que ele executa. Ele está voltado para isso e ele está de costas para os conteúdos que ele está, com os quais ele está convivendo o tempo inteiro. Então, é a expressão material de uma pessoa que está tomada pelo seu papel. E é um pouco daquilo, né? Para citar de novo lá o André Luiz, é um pouco daquilo da mãe, né? Do André Luiz. Então, eu estava perto de você, mas você não podia me ver. Então, ele está com as coisas as coisas mais poderosas e ricas ao lado dele, mas ele não consegue ver, porque esse papel é o horizonte, é o que está dirigindo o dia, é o que está dirigindo a vida dele. No entanto, por alguma circunstância, né, alguma situação como essa fez com que ele refletisse o conteúdo com o qual ele trabalha todo dia dentro da sua vida. E aí, ao refletir isso dentro da sua vida, ele prestou atenção na essência, no conteúdo com o qual ele está trabalhando. E isso revelou para ele uma coisa nova, que talvez tenha dado ali uma abertura para que ele repensasse algum aspecto, alguma ação, algum momento. Aí ele conclui uma nova decisão que estava diferente dessa orientação dele como papel do escriba.
E quando acontece, essa é a faísca da transformação. Quando isso acontece, nesse momento novo, você começa a escolher um novo caminho e a revisitar as velhas coisas da tua vida. E começa então a perceber novas oportunidades ou lições que você pode praticar daqui para frente, embora algumas dessas concepções fossem lhe apresentadas há muito tempo. É isso aí. É isso aí. Dá o que pensar, gente. E essa conclusão pode ser a partir do momento do encontro nosso, né, com Jesus, ou com a Uhum. mensagem, né? Aquilo pode ressoar, ecoar, né, em nós e a gente tomar decisão. Não é que a gente vá rejeitar o passado, muito pelo contrário. Esquecendo-me do que ficou para trás, prossigo para o alvo. Paulo tinha tudo para ficar deprimido, depressivo e Exato. não fazer mais nada. Meu Deus, é mesmo, olha só, ataquei o Cristo. Tá. Não, esqueço-me das coisas para trás, né? Vou seguindo para o alvo. Chico também falava, não dá para fazer, talvez não dê para fazer um novo, mudar as coisas para Mo- trás, né? Mas assim, podemos fazer Isso. um novo fazer um novo fim, desculpa, né? Sim, sim. Fazer um novo fim. Eu nunca Mas lembro dá essa. para fazer um novo começo. Agora, esse é o nosso encontro com o samaritano, com a pessoa que foi assaltada, que está ferida, que está à beira da Uhum. morte. É um fato que a nossa vida presencia e que nos toca e que nos faz agir de uma maneira distinta do que fizemos a vida inteira. É isso, Reginaldo. Aí nos faz lembrar, por exemplo, né, eu citei o Paulo aqui, para em seguida citar uma outra pessoa, outra personagem muito conhecida nossa, que é o Públio. No minuto, gente, no minuto memorável em que ele encontra com o mestre. Está nas tuas mãos, senador. Seguir-me agora ou nos milênios. Olha que coisa. Ali ele tinha a chance de tirar conclusões, né? Coisas novas. E mudar e dar assim um novo significado, ressignificar, usando os termos modernos, né? Ressignificar, né, o conhecimento que ele tinha, a experiência que ele tinha. Ele Mas ele preferiu manter o seu papel de senador. preferiu manter aquela postura que ele, não posso sair daqui, né? Não, que dizes, quando chega em casa, aconteceu um milagre, o que aconteceu? Na hora que você estava lá com o Nazareno, nossa filha ficou sã, curada, e ele não botou na conta de Jesus, né? Enfim, preferiu os milênios. Aí a gente costuma brincar, graças a isso a gente tem o Emmanuel até hoje aí conosco, né? Senão ele já estava lá em outro lugar, tal. Enfim, gente, né? Coisas novas, conclusões que vêm a partir do mestre. Claro, a mensagem é dele, né? E as coisas velhas que a gente tira, tem que olhar para trás e ver assim, gente, o que é que a gente pode fazer com isso aqui e seguir adiante. Cris? Eu fico pensando quantos milagres não já aconteceu em nossas vidas e nós, assim como Emmanuel, não atribuímos a Jesus, preferimos, né, Barrabás, preferimos pensar em coincidências, em destino, mas a gente não atribui realmente ao convite, né, os milagres. São tantos milagres que acontecem, muitos, né, em nossas vidas. Diariamente há milagres, a própria vida é um milagre, né? A Uhum. gente todo dia renasce, volta, todo dia é um milagre, né? É, Xaxá, faltam 3 minutinhos. Não, beleza. Vamos encerrar. E a gente fica só com esse finalzinho aqui, né? Vou só ler e a gente volta para o livro depois, na próxima reunião. Tá? Só para encerrar, tá? Navegando pelo mar das existências físicas, todos podemos realizar a pesca maravilhosa dos valores imperecíveis que permeiam as ilusões, mais uma vez, permeiam as ilusões e as miragens sugeridas e mantidas por nossa tacanhez moral, a fim de que o reino dos céus se reflita por nossa mente então depurada e desperta. Então cabe a nós fazermos a pesca, selecionarmos, tirarmos o que é ilusório, né, do caminho, né, tirar essas miragens, sabe, o canto da sereia, essas coisas todas, seguirmos adiante para que finalmente, com a mente depurada e dispersa, a gente possa atingir esse reino dos céus, tá?
Aí na próxima, né, reunião nossa, no próximo estudo, a gente volta para o livro, porque lá tem a conclusão em si do Reino dos Céus, que aí depois nós vamos falar de um outro assunto para concluir finalmente o capítulo 2, tá? É É, isso. já Oi? vai ter diferença aí entre ilusões e miragens? É, Não eu acho, sei. eu acho que sim, ilusão é uma coisa que a gente já aceita, né? Hum? Como certa, quando a gente está com uma mente deturpada, né? Não está com a mente depurada. E a miragem é aquilo que nos puxa, nos atrai. A cada um é tentado quando engodado pela própria concupiscência. Então, às Uhum. vezes, é um cantozinho da sereia, uma miragenzinha, mas depois vira uma ilusão. Aí a gente cai nela. Vou buscar mais isso. Opa. A ilusão é um Ah, processo interno e a vou- miragem é externo. Pode ser assim também, Reginaldo. também. Pode É, ser assim já ficou também. melhor. Tá É. certo. Até a palavra miragem é mirar, né? O espanhol fala isso. Mira, mira, vê, você tá vendo, assim, tá coisa Uhum. mais de fora. A ilusão, ela já internalizou, você já importou a coisa. Você já Hum, tomou para você, eu acho que é isso. Se apropriou daquilo como uma verdade, né? Que seja ela, você sabendo que não é bem uma verdade, mas você gostou tanto daquilo que você vai se iludindo, né? No dicionário, Gente, miragem é também uma ilusão. uma ilusão. Por isso que eu perguntei. mas se há essa divisão aqui que o Honório fez, realmente nós temos que distinguir. Eu podia ficar só com ilusão, né? É, o Emmanuel vai falar Não, da- assim, a miragem ela existe, né? Agora, a gente se ilude ou não. é, Deve ser mais ou menos por aí. A miragem está ali, o cenário apresentado para nós, o convite. Mas eu me iludo se quiser. é por aí, é por aí. Eu penso assim. Mas Sempre assim. olha como é bacana, gente, o Honório, né, através da mediunidade do Wagner, de trazer essas coisas que nos dão, né, insumos para outras e É, palavras, e fala de ilusão, mas ao mesmo tempo usa miragem. Gente, eu acho fantástico essas coisas. Viu? Pois Mas é. olha, por hoje chega. Tá tranquilo Hum. aqui. Realmente acho que é isso mesmo. Tá aqui com a miragem como um fenômeno mais físico, óptico, e a ilusão você tem distorção de percepção ou de crença por desejos. Tem, tem uma diferença significativa, como o Reginaldo falou. É significativo. Nem toda miragem vai ser ilusão, mas talvez toda ilusão tenha uma origem na miragem. E olha que coisa interessante, olha a frase aqui. Ah, Navegando pelo mar da vida, das existências, a gente pode realizar pesca dos valores imperecíveis. O que é imperecível? Não vai acabar, não vai morrer. É isso. Só que esses valores permeiam ilusões e uhum, miragens. Então, a gente tem que ter aquele olhar e sentido de pescador mesmo, de almas que seja, né? Como a Cris trouxe da outra vez que Pedro, né, se transformaria, para poder ser um pescador daqueles hábil, né? Pescadores hábeis, para é, poder fazer essa distinção e não é. vender o peixe enganado aí. Gente, Agora, pode tem falar, gente. tem ilusão interna também, né? Criada por nós mesmos. tem. A É ilusão vai ilusão ser sempre interna. Acho que a miragem fica mais do lado de fora. do exterior, né? Isso aí. Temos que pesquisar isso melhor, da parte da Não psicologia. por algo de fora, mas por algo de dentro também, né? Mas eu acho que isso aí deixa para. Não dá mais tempo, não. É muito filosófico É. para agora, né? Para agora, para esses minutos, né? Vamos para o próximo. Vamos fazer o próximo ainda mês que vem? Dá tempo ou melhor para janeiro? O que é que vocês acham? Qual dia seria? Encerrou esse capítulo ou não? Errou. Não, encerrou o capítulo é, Caminho do do, reino, né? do Caminho, reino. as chaves do reino. O caminho do reino. Caminho do reino. Mas nós vamos voltar para o capítulo segundo para terminá-lo lá no
capítulo Então, 2. se possível, Tá esse bom. ano eu acho melhor para fechar o capítulo 2, Fecha. né? Que é o Show. nosso livro de referência é o Evangelho por Dentro, né? A gente É faz isso. uns É, apêndices assim com os outros, mas a referência. Então, se a gente puder fechar esse ano para ficar no 3 ano que vem, acho que é legal. Beleza. Então vamos tentar mais um aí, gente. vai ficar muito longe mesmo. A gente faz dezembro. É, Show. tá certo. Beleza, gente? Beleza, tá Show. tudo ótimo. Fazer uma Bom, prece, agradecer a Xaxá. Quando deu 7 minutos, Xaxá, ainda coloquei no chat lá. Estamos nos 7 minutos com Xaxá, em vez de Emmanuel, né? Mas vamos. Alguém quer fazer a prece? Cris. Quer tirar, Xaxá, o livro? Ah, sim, é mesmo. Ah, peraí, o deixa eu parar. compartilhamento pode suspender. Pronto, foi. Nossa. Alguém quer fazer a prece? Acho que foi você que puxou, Cris. Você que vai ter que fazer a prece. Então vamos. Com alegria, né? Como dizia o Simar. Então, imbuídos desses ensinamentos trazidos pelo Dr. Honório de Abreu para nós, traduzindo o Evangelho à luz da doutrina espírita, que só nos ilumina a cada estudo, mas que também possamos praticar a cada reflexão e assim concluirmos nossas vivências, nossas aspirações em torno do Evangelho, de nossa meta, que é Jesus, nesse retorno à casa do Pai. Mestre amado, nós te rogamos que nesse caminho em que estamos, que possamos nos manter, ao mesmo tempo, no Tabor e na planície. Que nos mantenhamos conectados a Ti, ao Teu coração, enlaçados pelo Teu amor, mas também ao lado dos nossos irmãos necessitados, na certeza de que nós somos os mais necessitados e que também Tu estás sempre conosco, em companhia, desde que andemos no bem, desde que cumpramos Teu último mandamento, que é amar como Tu amaste. Obrigada por esse momento, por esse banquete espiritual. Abençoa as vidas desses irmãos queridos que estão aqui presentes, encarnados, desencarnados, os que nos legaram esses estudos, essas possibilidades, e todos aqueles que não puderam estar conosco, que recebam também as bênçãos de tuas mãos benditas. Que assim seja. Jonas, bate a nossa foto, Jonas. Sim, seja. Vamos, Jonas. Gente, Então, eu estou no celular hoje Ah, e tá. não está aparecendo todo mundo na minha tela. eu também estou no Tem celular. Vou fazer aqui, 9, mas eu então. estou vendo 7. Vamos lá? Vou fazer aqui agora. Então, X. Bom, acho que foi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem uma Cris duas vezes aqui. É que tá tudo baixinho o som do meu notebook, eu estou sem um fonezinho, aí passei para o celular. É o dom da ubiquidade. Vê Não se. é? Acho que foi agora. Ela Foi. pode. Aí, Oh, mandei no Ela grupo aí. pode. Muito bom. Ó, massa. com relação ao dia, a gente podia. Sei que domingo que vem fica meio ruim, mas quem sabe no outro a gente poderia já fazer. Se vocês, né? Eu acho, Xaxá, que não fica ruim, não. No próximo domingo, a gente faz o estudo e já emenda com a irradiação. Não, não, tudo bem. Vamos? Vai, Topa? Todo mundo topa? bora. É, vamos ver alguém para abrir Ah, a é. sala e gravar, porque eu não estarei. Mas Ah, É isso tem alguma Não, coisa. semana que vem não é, consigo. Nem o 29, nem o 30. Mas, então, não, é o dia dia. 7 então. Dia 7 é domingo, né? Exatamente. Será que Silvinha poderia abrir para a gente? Então, aí vê, Eu falo com ela. Beleza. Tá bom, tá? então.
Então fica Então tá assim. bom, pessoal. Foi ótimo. Muito boa noite a todos. Foi maravilhoso. Boa Ai. noite, ótima semana. Parabéns, Xaxá. Ótima Tchau, semana. gente. Boa semana.